Bom dia, eu sou Thales Cardoso, sou GCM, Guarda Civil Municipal aqui de Salvador e sou psicólogo. Estou gravando esse vídeo porque estamos no mês de setembro. O mês de setembro é um mês de campanha, né, de conscientização, de combate, prevenção ao ato suicida. E esse mês que foi escolhido, né, o setembro e setembro amarelo, porque nesse mês, um jovem, Mike, em 1994, ele nos Estados Unidos cometeu suicídio dentro do seu veículo e era um Mustang de cor amarela, né? No seu velório, os seus amigos, parentes, eles distribuíram fitas e cartões com mensagens de apoio para pessoas, né, que pudessem estar passando por algum tipo de sofrimento, tal como o Mike, né? Então, o Centro de Valorização da Vida decidiu utilizar esse mês como um mês de conscientização. Quando eu falo de suicídio, geralmente existem pelo menos dois conceitos que eu me aproximo muito assim para tentar entender o que leva, né, a questão da motivação assim ao ato suicida, pensando o indivíduo dentro do contexto social, né? Que sociedade é essa que produz esses efeitos emocionais nos indivíduos, né? Então, quando eu penso no conceito de relações líquidas, né? Conceito de modernidade líquida, que é do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Então eu penso nessa questão porque Bauman ele traz a ideia do vínculo, né? Da questão do vínculo. As pessoas elas não estão se relacionando de forma a formar, a estabelecer, fortalecer os vínculos. Então, quando uma pessoa do início do século XX ela falava que ela era amiga de uma pessoa, provavelmente o que ela queria dizer era muito diferente do que uma pessoa hoje quer dizer quando fala que é amiga de outra pessoa. É só a gente observar as redes sociais, né, onde as pessoas têm 3.000, 10.000 amigos, seguidores ali, né? E que elas chamam de amigo, mas que na verdade não estabelecem vínculos, né? Então, elas não têm intimidade. É, é como se existisse uma coisificação do ser humano. É, por exemplo, quando o indivíduo ele vai a uma loja, a um shopping, e ele adquire um celular que está ali, né, no auge, a marca, o modelo, quando ele sai da loja, o celular já perde valor. Após um ano ou até menos, aquele celular dele já vai ter se desvalorizado por completo, né? Porque já terá um outro modelo, provavelmente mais atual. E aquele modelo dele, que até o ano passado era o top, agora se tornou obsoleto, um objeto desvalorizado. E é esse tipo de olhar, né, sobre as coisas que nós temos deslocado para os seres humanos também. Então nós temos ali, mantemos um relacionamento com as pessoas, de amizade, um relacionamento de namoro. E essas relações nós estamos apenas de passagem, né? Então nós vivemos aquele momento com a pessoa ali, não nos permitimos aprofundar a relação e de repente partimos para outras relações, outras amizades que consideramos mais atuais, né? Então, a outra ideia é a ideia da esquiva experiencial, né? A esquiva experiencial, que é um conceito que vai falar sobre basicamente a nossa inclinação para fugir
né, de todos os sentimentos negativos, considerados negativos, né, aversivos, que são sentimentos tais como medo, né, para fugirmos da dor. Então são sentimentos que são desprezíveis, consideramos desprezíveis, né? Isso tudo porque existe uma sociedade, uma cultura da felicidade, né? Onde nós devemos estar, que nos obriga, né? A estar o tempo todo com um sorriso largo no rosto, ainda que esse sorriso ele esteja ali para maquiar, para poder ocultar uma infelicidade, uma amargura, né? Um sentimento negativo, porque a felicidade ela tem um valor atribuído a ela, né? Então é o objetivo, é colocado como meta. Então qualquer tipo de sentimento de medo, de tristeza, de a depressão, a própria depressão, tudo isso são considerados são sinais de fracasso do ser humano, né? Então, essa cultura da felicidade, ela nos obriga a estarmos o tempo todo felizes como se isso fosse possível, né? E isso, lógico que não é possível, porque o sofrimento, ele faz parte também da condição humana. Até mesmo enquanto suporte para o amadurecimento e para a evolução. E aí, essa cultura da felicidade, principalmente analisando os efeitos nas redes sociais, né? Quando a gente olha o Facebook, olha os Instagrams e todas as redes sociais, e nós verificamos que as pessoas elas estão postando o tempo todo, né? Tentando vender essa imagem de felicidade, postando imagens, momentos felizes, e aquilo ali que a gente está se relacionando, aquelas imagens, nós estamos nos relacionando com as pessoas através das redes sociais. Então é aquilo que nós conhecemos delas, né? Então nós não sabemos que aquela pessoa passa por dificuldade, nós não sabemos que a pessoa passa por tristezas, nós só entendemos e vemos, né? Que aquela pessoa passa por momentos felizes, que são aqueles que são estampados nas redes sociais. E isso de alguma forma nos traz um certo tipo de incômodo, né? Porque nós estamos o tempo todo nos comparando às outras pessoas. E nessa comparação nós estamos com os nossos dados reais. E os nossos dados reais são os momentos de felicidade e de infelicidade. Mas o que nós temos o tempo todo das outras pessoas são os seus momentos de felicidade. E isso nos leva, nessa análise comparativa, a achar que existe alguma coisa de errado conosco, né? Então a gente tende a cada vez mais nos sentirmos rebaixados, com autoestima baixa, né? Então assim, todos esses sentimentos que são sentimentos que deveriam ser aceitos, que são sentimentos dos quais nós não deveríamos nos esquivar, mas sim aceitar, trabalhar a aceitação desses sentimentos. Nós preferimos simplesmente anular, ignorar a sua existência, né? E aí as pessoas elas vão vivendo com esses sofrimentos cada vez mais caladas, porque levar essa demanda para o outro é confessar o fracasso. Então, dentro desse sofrimento que você vai passando, em alguns momentos você vai, né, por uma necessidade da fala, uma necessidade de se manifestar, e por essa condição humana que é a socialização e a dependência assim do outro, no sentido de aceitação do outro, né? Todos nós estamos passíveis disso. Então a gente acaba emitindo alguns comportamentos de nos colocarmos sobre os nossos pensamentos, e muitas vezes nós não somos compreendidos, né? Muitas vezes nós falamos da nossa dor, só que a gente fala de uma forma maquiada, né?
como por exemplo narrativas do tipo é, esse mundo não vale a pena, nada na minha vida dá certo. Então são alguns discursos que as pessoas com problemas, né, de saúde mental, com depressão, são discursos que as pessoas costumam fazer assim, e que muitas vezes elas não têm a devida atenção. Então as outras pessoas ignoram isso, né, na corrida do dia a dia, e acabam não se dando conta de que existe alguém comunicando a sua dor, né? E falta a empatia do outro para entender a dor do outro, né? Então, assim, hoje o que nós sabemos é que os homens, as mulheres, elas tentam mais suicídio que os homens, né? Mas os homens, eles são os que mais se suicidam, porque a tentativa maior é das mulheres, mas as mulheres, na maioria das vezes, elas não obtêm êxito no ato suicida. Já os homens, eles se utilizam de práticas mais violentas e conseguem sim pôr fim à sua vida, né? É importante que se diga que o preconceito, o racismo, né, LGBTfobia, que tudo isso são fatores que levam ao sofrimento humano, né? Esse sentimento de não aceitação pelo outro. Todos nós, como eu falei, somos seres sociais assim, né? E precisamos de socialização. Nós precisamos do sentimento de pertencimento. Precisamos nos sentir pertencentes a um determinado grupo, aceitos. Todos nós precisamos de aceitação. E quando nós estamos vivendo em uma sociedade que nos coloca à margem, né? Uma sociedade de preconceito que nos exclui, isso nos gera um sofrimento. E esse sofrimento pode sim fazer com que nós não tenhamos tesão, desejo de viver nessa sociedade. E isso pode desencadear sim um padrão comportamental suicida e levar o indivíduo realmente ao suicídio consumado, né? É muito importante dizer que existem alguns tabus sobre essa temática do suicídio, como por exemplo, quem quer se matar não fica falando que vai se matar. É muito importante que se diga que isso é uma mentira, né? Porque os dados não mostram isso, os dados mostram o contrário, que as pessoas geralmente elas comunicam o seu sofrimento, a sua vontade, falam literalmente: eu vou me matar, eu não aguento mais. E essas pessoas acabam sim tentando essa morte, né? Esse ato de violência contra si mesmo, muitas vezes obtendo êxito. Então é muito importante que a gente desenvolva um sentimento, né, de empatia, de, de amor pelo outro, né? Que a gente saiba que no outro existe um sofrimento e que muitas vezes nós desvalorizamos, porque nós fazemos juízo, né, de valores o tempo todo, estamos o tempo todo avaliando as coisas e nos utilizando como referência. Mas na verdade você não pode usar você mesmo como referência para calcular a dor do outro, né? Porque a dor do outro é ele que sabe, né? O que tem gente que tem medo de uma barata e tem outra pessoa que não tem medo de barata. E eu não posso dizer que ter medo de barata é uma frescura e que o meu medo de altura não é uma frescura. O meu medo de um bandido não é uma frescura, certo? Então não existe essa questão. Você não pode usar a sua vida como referência para julgar a vida da outra pessoa. Então cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem o seu sofrimento próprio. E na medida que essa pessoa estiver sofrendo, sem que esteja sendo dado a devida importância a esse sofrimento, sem que essa pessoa possa se comunicar, ser escutada, né?
Então, assim, a tendência é essa pessoa deprimir, e a depressão, ela muitas vezes caminha para o ato suicida. Então, o que fica aqui, né, a sugestão, a recomendação é realmente de desenvolvimento da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, tentar entender a dor do outro e oferecer uma escuta ao outro, uma escuta que não seja punitiva, porque escuta punitiva todo mundo tem, né? Todo mundo oferece essa escuta de julgamento. Ah, mas você não devia ter feito dessa forma, você fez assim, mereceu, né? Então, nós precisamos oferecer a escuta às pessoas, entendendo que elas estão de determinada forma, se comportaram de determinada forma, porque era aquilo que ela tinha naquele momento, foi daquela forma que ela conseguiu responder a determinada situação naquele momento. Então precisamos ser mais empáticos e menos punitivos, menos julgadores. Escutar mais, falar menos e tentar, né, não fazer julgamentos, né? Precisamos tentar entender, compreender a pessoa no seu sofrimento. E uma questão importantíssima é a questão da do encaminhamento mesmo, da orientação para profissionais, né? Então, muitas vezes as pessoas elas tentam ali escutar alguém que está com depressão, que fala que vai se suicidar, e a pessoa fica tentando dar um apoio, né? Mas o maior apoio que essa pessoa pode dar é realmente encaminhar essa pessoa para um profissional da área da saúde mental, um profissional que esteja realmente disposto a ajudar a partir, né, de um referencial científico, de um referencial teórico, né? Essa pessoa é de um conhecimento prévio na área do campo da saúde mental, né? Então, encaminhar essa pessoa, sugerir que essa pessoa ela vá a um psicólogo, vá a um psiquiatra, né? Muitas vezes as pessoas têm um tabu, é uma coisa que chega a ser até uma ignorância, de achar que psiquiatra é para maluco, né? Então, não existe isso. O psiquiatra, diversas pessoas são atendidas por psiquiatra, várias pessoas que famosas que você provavelmente conheça são atendidas por psiquiatra. Problemas de ansiedade, problemas de fobia, vários tipos de problemas, de questões são recomendações para a psiquiatria, certo? Então, o tratamento, principalmente esse tratamento complementar, né, da psiquiatria e da psicologia, são muito importantes e surtem efeito. Então, se você quer realmente ajudar uma pessoa, ou se você que está me escutando está passando por esse sofrimento, saiba que a psicologia, a psiquiatria podem sim te ajudar. Ajudam muitas pessoas a sair dessa situação em que você se encontra, que deseja sair, certo? Como eu falei, meu nome é Thales Cardoso, eu sou psicólogo, eu sou guarda civil municipal de Salvador, e na descrição do vídeo aí, certo? Estou colocando no YouTube aí, vou deixar meu WhatsApp e vou deixar o meu e-mail para caso você precise, né, ou queira ter algum tipo de orientação, queira conversar, certo? Então você terá sim esse meu retorno, tá bom? Fica com Deus, e eu quero dizer a você apenas uma coisa, que nós estamos juntos, você não está só. Existem pessoas, certo, que estarão com você para te ajudar. Você não precisa passar por isso sozinha, certo? Existe uma frase de um psicólogo, né, Jung, que ele fala, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao entrar em contato com uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. E é nesse papel que eu me coloco agora, como uma alma humana disposta a escutar você, que é uma outra alma humana. Porque no fim nós somos
uma coisa só, nós somos um ser, filhos de um Deus só, tá bom? Um abraço, fica com Deus.